água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Observatório, hoje discutindo o assunto que está dominando a mídia mundial. Ficou encerrada esta semana a primeira fase de depoimento dos 8 integrantes do chamado Núcleo 1 de atentar contra a democracia brasileira. Para discutirmos essas questões, assim como a fuga de Carla Zambelli, que tem prisão preventiva decretada já há muito tempo, está na lista vermelha da Interpol. Nós temos hoje as participações da advogada eleitoralista, doutora Clara Petrola, assim como o advogado Martônio Monte Alverne, professor de Direito Constitucional, procurador do município. Antes de começarmos a discussão, eu vou pedir permissão aos nossos ilustres convidados, assim como ao internauta, para ler aqui um artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, que me chamou muito a atenção pela forma sarcástica da crítica, mas bem posicionada, assinado pela jornalista Marilis Pereira Jorge, Folha de São Paulo, edição de ontem. Diz assim: para milhões de brasileiros, Bolsonaro não é apenas um ex-presidente, é um gatilho, 4 anos em 1 minuto. Sem sossego para o país. Assediado moralmente, submetido a toda a pedagogia do ódio. Mas diante do ministro, o imbrochável broxou. Todos lembram que o Bolsonaro se autodefiniu como imbrochável. E ela usou essa expressão para poder dizer o tanto quanto se acovardou o presidente em seu depoimento. Pediu desculpas, fez piada, riu de desespero, convidou Moraes, imagine, para ser seu vice-presidente na chapa, nas eleições que ele imagina disputar em 2026, embora inelegível. Acuado, constrangendo até os próprios seguidores que esperavam pelo menos um grito, um coice, um chilique, digno do personagem. Em vez disso, um homem murcho, escolhendo frases domésticas, como quem já cheira o mofo da ficha criminal, que certamente já está, nesse instante, vislumbrando qual será o final após esse episódio em que ele está ao lado dos outros sendo julgados. Essa é só uma pequena introdução do clima que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil e que o mundo está olhando. Professor Martônio, como um dos mais renomados constitucionalistas que nós temos aqui, e, portanto, que acompanha de perto toda essa história política do Brasil nos últimos anos, assim como nós aqui. A Clara não, porque é bem mais jovem, né? Mas também acompanha, é uma observadora. Eu queria a sua análise, a sua percepção inicial sobre esse momento vivenciado pelo Brasil, pela responsabilidade que tem o Supremo Tribunal Federal ante esse julgamento. Olá, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos. Minha prezada doutora Clara, a quem cumprimento também. A primeira observação que eu gostaria de dizer, como você bem disse, Arnaldo, é a respeito daquilo que alguns intelectuais, alguns filósofos da política chamam a responsabilidade e julgamento. Aliás, esse é o título da obra de uma grande filósofa política do século XX, que é Hannah Arendt, ou seja, a sociedade, na perspectiva de trabalhar o seu passado, seja um passado mais remoto, um passado mais não tão distante de nós, tem que ter a responsabilidade e a coragem para o julgamento. Então, a primeira mensagem que eu vejo em tudo isso é que o Supremo Tribunal Federal,
que é um poder que deve muito à República, mas começa a se movimentar no sentido de manter a verdadeira democracia, que foi aquela democracia interventiva, de limites, né, que o Constituinte de 1988 escolheu. Essa é a primeira observação que eu faço. A respeito de ontem, eu gostaria de fazer algumas considerações do ponto de vista da normatividade mesmo, do direito, daquilo que nós temos, né, mas também uma análise geral. Bolsonaro teve o seu momento como réu. O momento é dele. Ele pode mentir, ele pode omitir. Salvo engano, o artigo 187 do Código de Processo Penal dá esse direito ao réu, ele pode silenciar. Então, ali era o momento dele. Juiz e promotor não tem que arrancar nada do réu. Juiz e promotor tem que julgar de acordo com aquilo que está nos autos. A prova, na verdade, o depoimento, as palavras, e considerar, objetivamente, com base na legalidade, aquilo que efetivamente aconteceu, a chamada verdade dos fatos, né? Então, eu acho que Bolsonaro fez a sua estratégia nesse sentido. Eu diria que não somente depois observando, né, o julgamento, o depoimento, não somente do ex-presidente Bolsonaro, mas de Mauro Cid, do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e de outros. Eles tentaram humanizar, tentaram descarregar o ambiente pesado. Por exemplo, Mauro Cid repetia várias vezes, isso foi só bravatas. Bolsonaro dizia, qualquer um no meu lugar diria isso, é porque eu falo muito palavrão. O Anderson Torres, peço desculpas pelo palavrão, pelos palavrões que tinham falado. Ou seja, tentaram passar uma ideia mais humana para tentar, na expectativa de diminuir a carga do peso dos atos criminosos que praticaram. Acho que tentaram fazer isso. Bolsonaro também tentou fazer piadas, na verdade se mostrou dócil, muito diferente do que ele na realidade é. E, claro, o que não surpreende, né? Agora, mas com você, o grande analista político que é, Bolsonaro atira seus apoiadores à própria sorte, chamando de maluco, na verdade, de que não apoia nada disso, etc. Eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpe, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de... Então, para mim foi nesse sentido, ele fez o seu papel de réu. Eu imagino aqui, apesar de eu ter experiência na advocacia, mas mais advocacia pública, a doutora Clara pode falar muito bem, mas o que me parece é que os advogados conseguiram, com algum sucesso, adestrar Jair Bolsonaro para o julgamento. Se mostrou uma pessoa menos incivilizada naquele momento. Óbvio que nós sabemos que não é isso, né? Ele praticou aqueles atos, o golpe de Estado não aconteceu por um motivo alheio à vontade dele e dos outros, por outras razões que nós podemos discutir mais adiante, mas eu acho que o julgamento como um todo mostrou ao país a importância do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, da ampla defesa com os recursos a ele inerentes, que é o que nós temos na Constituição, tudo o que eles queriam destruir. Eles estão agora se beneficiando no julgamento. Enquanto nós estamos falando aqui, o internauta está acompanhando as imagens, que é a edição muito caprichosa, através da nossa produtora, a Sueli, para ilustrar exatamente os trechos mais irônicos, mais significativos das respostas de cada um deles, especialmente do Jair Bolsonaro. A gente está aqui. Doutora Clara, quem firmou a imagem negativa que o Bolsonaro firmou, não só durante os 4 anos como presidente, principalmente nessa fase, mas que já vinha desde os seus 6 mandatos de deputado federal, obviamente não iria convencer nem atenuar ninguém, sobretudo aqueles que estão o inquirindo, querendo se fazer passar como esse bonzinho, ou como disse a jornalista Marília,
como o imbrochável. Qual é a sua expectativa? Esse é um julgamento que envolve direito constitucional, direito criminal, direito eleitoral. Como a senhora é uma eleitoralista, eu gostaria também de ter a sua percepção, a sua análise sobre esse momento que nós estamos vivendo e que imagem é que passou a partir do que se viu pela televisão. Uma coisa eu sei, os patriotas estão frustrados. Excelente pergunta. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite, Arnaldo. E é uma honra estar aqui ladeada por vocês dois. O professor Martoni foi meu professor na universidade. E, assim, o muito ou pouco que eu aprendi, eu devo aos meus mestres, né? E ele foi um deles e eu tenho muita admiração. Então, inicialmente, ele muito bem pontuou a questão do direito constitucional de se manter silente, né? De não produzir prova contra si. Mas eu gostaria de chamar um ponto, que é o ponto da cientista política e advogada para a questão. É que a gente vê, né, movimentações nos bastidores por parte do ex-presidente, certo? Exatamente no sentido de fortalecer alianças e já sabendo que não será candidato, porque o devido processo legal está acontecendo, não está havendo cerceamento de defesa, houve essa tentativa exatamente de humanização, de trazer aos apoiadores, né, essa noção, e usar essas falas nas redes sociais, que é o que muito me preocupa, certo? Porque há uma divulgação e uma tergiversação, uma alteração da verdade, que a gente chama de fake news, né? Notícia, eles criam fatos falsos nas redes sociais e alimentam essas pessoas. E a minha preocupação não é somente... Eu sei que o processo está sendo conduzido, o julgamento vai ser... Está muito bem acompanhado, não está havendo nenhum tipo... Apesar deles dizerem, né, que questionarem, inclusive, isso, né? A questão do julgamento, de ser feito pelo Alexandre de Moraes. Existem questionamentos outros, mas a gente observa, enquanto jurista, que está havendo devido processo legal. E essa tentativa do discurso foi exatamente de trazer um outro panorama, criar uma outra narrativa. Vamos analisar o discurso do Bolsonaro, né? Ele está falando para quem? Ele não estava falando para o julgamento, ele estava falando para a plateia, né? Para aqueles que o seguiam. E a minha pontuação é: não nos deixemos enganar por esse papel desempenhado no julgamento. Existem movimentações nos bastidores que devem ser observadas e que eu acredito que você, internauta, precisa se informar, né? Precisa realmente estar atento e acessando canais, questionando. É muito importante, Arnaldo, esse programa, porque ele traz ao nosso público, né, à nossa população, um momento de reflexão. A gente está vendo uma crescente da extrema-direita, né, do discurso de ódio, e assim, o meu olhar ao julgamento, que o doutor Martoni já fez de forma muito brilhante, a minha preocupação é o pós. Não quero preocupá-los, mas assim, é o que me inquieta. Nesse momento é o que me inquieta. Porque existe, e aí ele inclusive esteve ao Ceará, fortalecendo as lideranças e dizendo: olha, eu quero ter maioria no Senado e no Congresso, né? Aliás, na Câmara, no Congresso e no Senado. Então, já ciente de que ele não será candidato, mas que ele quer, de uma forma intencional, influenciar o nosso Estado democrático. Durante todo, digamos, a fase anterior aos inquéritos, no decorrer de todo o processo, uma das informações que circularam com muita intensidade é de que entre os ministros das forças, o comandante da Marinha, ministro Almir Garnier,
teria sido o único que se colocou desde um primeiro momento à disposição do presidente para botar as forças da Marinha nas ruas, enfim, e perpetrar. O que foi rechaçado, segundo os depoimentos, pelo comandante da Aeronáutica e pelo comandante do Exército, principalmente, que chegou quase que a ameaçar o presidente de prisão. Bolsonaro negou. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Professor Martônio, convence alguém, pela experiência que o senhor tem, entre aqueles ministros todos que estavam ali, procurador da República, enfim, convence alguém uma negação como essa? Eu acho que não, Arnaldo. Eu acho que não, porque, como eu disse, o ex-presidente, se ele se mostrou dócil, se ele quis se mostrar menos carregado, menos agressivo do que o que ele realmente é, do que a natureza dele como um homem, como até alguns dizem, apenas um homem dos anos 50. Né? Eu acho que essa mensagem de ontem, ele tentou passar isso. Mas o que nós temos principalmente, quando nós lemos atentamente as quase 300 páginas da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que indica a produção de prova, indica o material probatório que desencadeou o oferecimento da denúncia pelo Procurador-Geral da República, nós vemos exatamente o contrário. Mais do que isso, nós observamos as falas de Bolsonaro, as falas públicas, né, de Bolsonaro, a partir da campanha eleitoral de 2022. Óbvio que houve um acirramento, principalmente depois do resultado do segundo turno. Mas a partir da campanha eleitoral, em julho, a reunião com a representação diplomática estrangeira em Brasília, do qual ele foi condenado, claro, e resultou na sua inelegibilidade. E no Palácio da Alvorada. No Palácio Alvorada. Ele suspeitou, na verdade, lançou sérias dúvidas e acusações completamente infundadas contra a integridade do sistema eleitoral brasileiro. E, além do mais, estou aqui falando com a doutora Clara, um eleitoralista que pode me corrigir se eu estiver enganado, incitou as Forças Armadas a fazer auditoria ou algo nesse sentido. Eu gostaria... A primeira coisa que nós nos perguntamos isso é uma ilegalidade. O que Forças Armadas têm a ver com a auditoria do sistema eleitoral? Nada. Aliás, militar não deve nem se meter em eleição. Aliás, muito simples. Numa democracia, Arnaldo, quem tem arma não decide. E quem decide não tem arma. Esse negócio de autonomia de Força Armada de 142, isso é uma balela. Isso não existe na Constituição. Por quê? O presidente realmente pode ordenar algo às Forças Armadas, mas em 24 horas o Congresso terá que se manifestar para dizer se vai ou não num estado de emergência, sítio, calamidade, seja o que for. Então, Força Armada não age autonomamente. E muito menos para produzir laudo sobre o sistema eleitoral. Se fosse desse jeito, Arnaldo, eu ia colocar, por exemplo, a FUNASA para auditar o sistema eleitoral. Essa é a primeira observação, a primeira ilegalidade. Envolver as Forças Armadas e as Forças Armadas se prestarem a isso. Como no depoimento de Mauro Cid, quando Mauro Cid disse que o tal relatório que as Forças Armadas, que o Ministério da Defesa tinha produzido, não teria ficado do agrado de Jair Bolsonaro, e ele, então, mostrou irritação e mandou o ministro da Defesa modificar. Não encontrei nada, mas posso ter encontrado. Evidentemente, isso aqui é um ato criminoso,
Ele mesmo confessou. Aliás, Mauro Cid disse outras coisas. O presidente da República, quando ele assume o cargo, assim como qualquer autoridade, ele faz o juramento de observação da Constituição e das leis. Então, segundo o próprio Mauro Cid, disse aqueles acampamentos golpistas em frente aos quartéis, primeiro, os militares tinham que mandar botar para fora. Fora daqui. Isso é contra a Constituição. Não fizeram. Segundo, o próprio Bolsonaro teria dito, eu não convoquei, também não vou desconvocar o pessoal. Ele, como presidente da República, ele tinha a obrigação de despachar a polícia ou de solicitar uma autoridade estadual ou municipal e dizer, remova aquelas pessoas de lá. Ou seja, o chamado acervo probatório construído pela Procuradoria-Geral da República, a partir do que a Polícia Federal trouxe, é muito convincente sobre a postura de Bolsonaro. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto, nós passamos 4 anos ouvindo desrespeitos, né? Ouvindo agressões sobre mulheres, sobre pessoas, agressões capacitistas contra populações negras, população LGBTQA, população indígena, toda sorte de pessoas foram agredidas. No dia 8 de dezembro, logo após a fatídica reunião, que foi tão relatada, está lá o Bolsonaro dizendo para os seus apoiadores que querem que fique. Isso sequer devia ser cogitado por um presidente da República que perdeu uma eleição. Ou seja, a multidão gritando fica, fica, e ele tranquilo relativamente a isso. Ou seja, cogitando a possibilidade de ficar, ou seja, de não seguir a institucionalidade, e no dia 1º de janeiro, passar o cargo. Tá? E ele disse ontem, no seu depoimento, eu não vou me submeter ao atual mandatário que está aqui. O ato para passar a faixa, né? O ato de passagem da faixa é mero simbolismo, porque quem dá posse é o Congresso Nacional após a diplomação de eleito certificada pela Justiça Eleitoral. Tá? Então, mas... O ato é apenas não, é demonstração de civilidade. Que ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Ele não teve nenhuma. Não é verdade? Já no dia 12 de dezembro, após a diplomação, nós observamos o que aconteceu em Brasília. 12 dias depois, na véspera de Natal, uma tentativa de atentado. Tá? E no dia 8, claro, a tentativa de criar uma instabilidade, ou seja, de destruição da sede física dos poderes. Então, tudo isso com a conivência dele. Bolsonaro, até hoje, me corrijam se eu estiver errado, não reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, não deu uma palavra nesse sentido. Porque isso é importante, é civilizado. Tá? O mandatário reconhecer, perdi, desejo a você boa sorte. Na verdade, não tem problema nenhum. Vamos para outras disputas. Tudo isso ele poderia ter feito para resguardar a institucionalidade. Não fez. E não fará. Eu espero que prevaleça as provas que nós dispomos no processo, ou seja, que essas coisas sejam levadas em consideração e esse tipo de evento seja punido, para passar uma sinalização para a nossa sociedade da defesa da democracia. Doutora Clara, no início da sua fala, disse se preocupar, ver com preocupação essa mobilização do Bolsonaro mesmo contra todos os fatos probatórios. Está inelegível, portanto, isso aí é indiscutível, transitado em julgado, e ele viaja o Brasil inteiro, e a senhora disse que se mostra preocupada. É claro que eu vou falar aqui no campo das hipóteses, estamos falando no campo das hipóteses. A condenação e a prisão é iminente para ele, mas também para os demais. Até que ponto, em se consumando essa condenação e a consequente prisão, ele terá essa força de influenciação ainda para que a direita possa se fortalecer? Imagino que isso trará um desgaste muito significativo, mesmo entre os patriotas, aqui, como eles gostam, como eles se autodefinem. Arnaldo, por incrível que pareça, existe por parte
da grande massa, né? E aí é por isso que é importante que a gente pense, a gente reflita e traga alguns questionamentos, né? Quando o Bolsonaro questionou, né, o resultado das urnas, né, porque não foi favorável a ele, deslegitimando, né, o processo democrático que aconteceu, ele o fez jogando para a plateia, né? E muitos acreditam nisso e questionam. Então, muito o papel da justiça eleitoral em trazer a verdade, em demonstrar. Isso é um desgaste desnecessário ao nosso sistema eleitoral. Por quê? Porque já se provou que a urna é segura, que os votos computados ali são inatingíveis. Mas o que é que eu me preocupo em relação a Bolsonaro, mesmo preso, certo? É que ele venha a alcançar uma figura de Marte, de perseguido, porque as pessoas não têm acesso ao processo, não acessam as provas, elas não têm conhecimento. Então, é necessário que seja muito bem publicizado pela mídia e exposto de uma forma mais... até como o ministro Barroso falou, de forma mais clara, transparente, de fácil comunicação. Por quê? Porque ao leigo, ele só vê aquilo, não, está sendo julgado, processado, mas ele não tem acesso a essas minúcias processuais. Como um presidente da República não teria conhecimento do que estava acontecendo abaixo dele, através das Forças Armadas? Ele tinha conhecimento. Então, é preciso que essas provas elas sejam amplamente divulgadas, esse processo amplamente divulgado de forma bem... Está me faltando aqui a palavra, mas, assim, numa redação, numa fala acessível ao Sim. povo. Porque... Essa parte eu acho que a mídia tem feito razoavelmente bem, que é a interpretação fora do juridiquês, para usar aqui o chavão que a gente usa muito, que certamente é uma linguagem inacessível e não pode ser de outra forma, em razão de todo o rito processual. Mas a mídia, com todos os seus defeitos, que eu não estou jogando loas, não, que, aliás, parte do que está acontecendo hoje não teria acontecido se tivéssemos uma mídia comprometida com o país e com a democracia. Isso é bom que se diga. Parte do que se viveu nesse país e se está vivendo hoje, tem lá o DNA da chamada mídia grande nacional, que preferiu conectar, muitos preferiram, inclusive, a ajudar, a incentivar, a apoiar. Jogam toda a culpa na mídia social, nas redes sociais, e tem muita participação com as fake news, mas a mídia institucionalizada, a indústria de comunicação brasileira tem muito mais responsabilidade do que essa mídia fragmentada. Então, eu acho que, de alguma forma, hoje, a mídia tem feito essa tradução para essa acessibilidade das pessoas. Sim. Pode. Eu ia só dizer que eu queria, para quem nos escuta, aquela pessoa mais alheia ao processo político, que muitas pessoas às vezes dizem, não quero nem saber. E quando você não participa, alguém decide por você. Quando você não se apropria do conhecimento, alguém vai fazer por você ou vai lhe dar aquilo já digerido. A minha preocupação, Arnaldo, é essa. É porque é o seguinte, vamos imaginar aqui que o Bolsonaro fosse o meu pai. Que Deus me livre, né? Mas, me desculpem. Mas é dentro da minha casa, com a minha mãe, e aí o que acontece? Ele, como gestor da casa, ele não sabia que, por exemplo, a empregada não estava fazendo alguma coisa errada, não estava limpando a casa, ou que o almoço não estava sendo servido. Trazendo para o homem comum, é como tirar essa responsabilidade do pai de família. E fazendo uma analogia bem simples, para quem nos escuta, é dizer, olha, como é que ele não sabia? Como é que ele não viu? Como é que ele não... tirando do juridiquês, né? Como é que ele não soube? Quando a gente fala do devido processo legal, olha, estão todos os procedimentos. Ele foi ouvido, foram acariadas as provas. Que provas, né? Exatamente todo o material, escuta, fotos, mensagens, tudo isso está dentro do processo. Não está a quem nos escuta... Mas não está acessível ao grande público. Exato.
e tem que ser traduzido. Olha, Dito, as minúcias, eu acho que a nós cabe, né, inclusive enquanto cidadãos, trazer essa questão para o debate. Chamar a atenção, pelo menos chamar a atenção. Porque desconfia-se, claro, das provas. Tem-se aí um senso comum, pelo menos entre os patriotas, assim chamados, né, de que isso é perseguição, isso é calúnia, certo? Mas nenhuma das perguntas formuladas durante todo esse processo aos réus foi feita da cabeça nem da Procuradoria e nem do ministro. Todas foi com base em depoimentos de outros anteriores, como a delação do Mauro Cid, que é prova. Foi com base em escutas telefônicas, foi com base em papéis rabiscados. Aliás, ficou muito assim para mim quando o Anderson Torres disse que a minuta do golpe foi uma fatalidade ter encontrado na casa dele. Agora mudou de nome. O que é que encontrar uma minuta preparando um golpe de Estado tem a ver com fatalidade. A minuta caminhou sozinha até a casa dele. Foi. Claro que não. Eu acho que esse... São provas. Os acervos, as conversas, a partir do material eletrônico apreendido, computadores, tablets, celulares, etc., prova. Agora, se nós tivéssemos só essas conversas, talvez a defesa pudesse dizer, bom, isso não prova nada. Mas quando nós observamos as conversas e a cronologia dos fatos, há muita correspondência. Tá? Ou seja, em determinados momentos, Mauro Cid, por exemplo, disse várias vezes, né, de que o presidente estava conversando com as Forças Armadas, de que o presidente estava reticente relativamente ao decreto que seria o golpe, etc. E isso, quando nós observamos, era o que acontecia nos diálogos e nos encontros com as Forças Armadas e com os seus próprios assessores, ali nos primeiros 10 dias de dezembro. Então, isso confere a estas conversas um ar de verdade, porque havia conversa antes, durante e depois, e os fatos provaram que aquilo que estava sendo conversado aconteceu. Então, eu acho que o trabalho da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República na elaboração da denúncia, eles foram muito competentes nesse sentido, né? De trazer todo esse material para o Poder Judiciário. Certo. E o que está acontecendo agora, que nós chamamos de devido processo legal, é o Judiciário diz, o senhor é réu, o que o senhor me diz disso? O que o senhor tem para dizer para contraditar isso? O que o senhor me diz em seu favor? Abre-se o devido processo legal para que o acusado possa se defender. E, diferentemente da peça de acusação da Procuradoria-Geral da República, na qual os ministros se embasam para a formulação das perguntas, contendo as provas, as negações não traz prova nenhuma, né? Porque não basta dizer, não fiz. Não, eu não conheço caixa de dinheiro, não sei, não entreguei dinheiro. Prove que você não entregou, porque o Mauro Cid disse que recebeu a caixa, botou inclusive debaixo da mesa e chutou assim com o pé para que ninguém visse do que se tratava. Então, é bom observar isso. As perguntas, quer dizer, que formulam a acusação estão fundadas em todos esses movimentos, mas quem nega não apresenta nada nenhuma evidência de que efetivamente não tenha participado, né? Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar outros aspectos dessa discussão. Antes, porém, comunicando aqui para o internauta que no último dia 29 de maio, a CAGES realizou o primeiro Fórum de Sustentabilidade da CAGES em Fortaleza. O evento contou com a participação da ONU, impulsionando o debate sobre a urgência para práticas mais sustentáveis, sobretudo diante de todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Um instante só e a gente volta. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação?
Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Estamos de volta com o episódio de hoje do podcast Observatório, hoje com as participações da doutora Clara Petrola, advogada, especialista eleitoralista, doutor Martônio Montealverne, procurador do município, professor de Direito Constitucional. Estamos discutindo os vários ângulos desse período tenso que o Brasil está vivenciando hoje, em relação aos processos que estão aí contra o chamado núcleo do golpe. São aqueles 8. E me ocorre aqui, com base no pedido de desculpa, com base nas negações todas de que não fez, de que não sabia. São os malucos, eu jamais concordaria com isto, né? Me lembrei aqui, na história antiga, do choro de Carpideira. Na história antiga, morria alguém importante, famoso, pessoas eram mobilizadas para chorar ali, naquele corpo. Então, veja você o sentimento verdadeiro desse choro que ocorria ali, por isso, o choro de Carpideiras. E pareceram, assim, tatis mutandi, tudo que se assistiu ontem, para dizer o mínimo em respeito ao internauta do que se viu. Porque não é factível, não é possível alguém acreditar nas desculpas daquela. Tu imagina se o Bolsonaro ou um deles resolve chorar um pouco? Eu acho que se recorresse às lágrimas, isso iria ter um efeito, ou seja, para que essas lágrimas fossem desconstruídas e exigir muito esforço, na verdade, das pessoas que realmente querem passar a imagem do que é. Porque nessa criação de nuvens e de imagens, né, eles têm conseguido atingir muitos objetivos, sensibilizar a pessoa. Porque esse discurso, e principalmente o discurso da extrema-direita, ele é muito simples, sempre foi, historicamente. Deus, pátria e família. Tá? Isso é simples demais. Tá? Contra a corrupção. Quando se olha nos movimentos totalitários de direita do começo do século XX, era a mesma coisa. Deus, família, pátria. Um povo, um líder. Isso se repete, porque isso não requer muito, né, da capacidade reflexiva de grande maioria das pessoas. Então, retomar esse discurso, dizer que a discussão política, a discussão econômica, social, cultural é mais complexa do que isso, requer uma predisposição que a grande maioria das pessoas está preocupada com ganhar o seu dia a dia. Então, eu acho que esses setores verdadeiramente democratas, até inclusive uma direita verdadeiramente democrática, nós temos que tentar, descobrir maneiras de atingir esse público e dizer, olha, nós temos aqui um patamar mínimo que foi consensuado em 1988. É daqui para frente, não é daqui para trás. Esse pacto pode ser, eu não concordo com tudo, você também, Clara também, mas é o mínimo. E isso é importante para a gente. A ruptura desse mínimo significa que qualquer coisa é possível, de que eu posso atentar contra pessoas, contra a democracia, contra instituições. Na verdade, isso não é bom, não é positivo. Ou seja, eu acho que esses setores, da direita até a esquerda mesmo,
né, que são verdadeiramente democráticos, têm que encontrar essas alternativas de inserção dessa discussão. No trecho em que ele pede desculpas, ao ser questionado sobre declarações nas quais afirmou que ministros do STF estariam, abre aspas, levando dinheiro para fraudar o processo eleitoral, Bolsonaro disse: não tem indício nenhum. Me desculpe, não tinha essa intenção de acusar qualquer desvio de conduta, disse ao chamar, inclusive, aqui nós vamos chamar um vídeo para mostrar, disse ele. Ora, à época que ele disse essas coisas, ele induziu grande parte da população a acreditar que isso era possível, que isso era verdade. Qual o efeito de um pedido de desculpa desse agora e a desconstrução dessa? Nunca disse, nunca tive a intenção. Quer dizer, isso, inclusive, foi um elemento, um combustível para a destruição do Supremo Tribunal Federal. Quando os apoiadores dele, quando os apoiadores dele entraram no Supremo Tribunal Federal, repetiam isso contra Alexandre de Moraes, contra as figuras do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por conta dessas falas. E aí a gente tem que lembrar que ele agisse enquanto chefe de Estado. Né? Então, não adianta dissociar, não há como dissociar a figura cidadão Bolsonaro. Ele estava, naquele momento, numa função pública. E aí, toda fala tem de um chefe de Estado, ela tem um poder maior de alcance, de convencimento. Então, essa responsabilização, e dizer agora, eu me lembrei de uma célebre historinha que a gente escutava na universidade, que era a história da questão da carta, né? Que você rasga os papéis, você vai conseguir juntar todos os pedaços para... Então, você não consegue. Então, esse pedido de desculpas, ele é incapaz de reconstruir a imagem que foi feita e que foi utilizada, como muito bem disse o professor Martoni, para alimentar esse ódio e para que as pessoas fossem lá e destruíssem, porque houve uma depredação de patrimônio público. O que nós estamos fazendo aqui, nesse diálogo interativo sobre essas questões, é tentar exatamente passar para o nosso internauta esses fatos dessa forma mais didática, mais pedagógica, para que as pessoas entendam. E tem um fato que me chama a atenção. Como que alguém, confessadamente no processo por outros, trama a morte de um presidente da República, de um vice-presidente e de um ministro do Superior Tribunal de Justiça Federal, pode agora vir pedir desculpas e dizer que não participou, que não fez, que não tinha conhecimento, pasmem, diante de todas as evidências colocadas. Né? Arnaldo, a literatura sempre funciona, né, com uma preciosíssima advertência para nós, né? Porque a literatura, o literato, o artista, né, o escritor, ele está livre das amarras da ciência. Shakespeare tem uma frase muito interessante sobre isso, que é na sua peça O Timão de Atenas, quando Alcibíades recebe um dos seus generais e pensa em perdoar, em anistiar, que em grego significa esquecer. Né? Daí que vem a palavra anistia. O atentado, inclusive, contra a própria vida de Alcibíades. Né? E um dos senadores diz: mas, general, tenhamos muito cuidado. O pecado encoraja, o perdão encoraja o pecador. Então, nesse tipo de atitude, nesse nível, isso bem relatou, a doutora Clara relatou, não há possibilidade de perdão. Por isso que não há possibilidade de anistia, que é o que eles querem. Tá? E, aliás, a anistia, nesse caso, ela violaria, né, a própria Constituição. Se eu tenho como cláusula pétrea da Constituição a separação de poderes, a forma republicana, o voto universal, direto secreto, isso que não pode ser sequer tocado, como é que eu vou dar uma anistia contra quem atentou contra a separação de poderes? Alguém... Contra quem atentou contra o voto, o resultado de um voto? Qual de vocês
Clara, Antônio, pode nos ajudar, o internauta, a entender, e a mim também, confesso, de que Constituição fala o Bolsonaro? Quando ele diz que agiu, primeiro, a metáfora é terrível, né? Agir dentro das 4 linhas. Imagina a Constituição, 4 linhas, esse paralelo aí com o estádio de futebol é terrível, é desastroso em se tratando da Constituição de uma sociedade, de um país, de uma nação. Tal. Mas ele insiste com tenta passar convicção de que agiu, usando a expressão dele, com licença, dentro das 4 linhas. De que Constituição ele fala? Vocês poderiam me aclarar? Acho que o internauta que não está sofrendo dessa patologia, né? Dessa síndrome do não reconhecimento dos fatos, vou criar aqui, também tem curiosidade. Arnaldo, eu acho que perpassa pelo ponto de que, ao longo de sua vida, Bolsonaro cometeu vários atos contrários à lei, né? Agrediu, inclusive, a uma outra deputada parlamentar, igualmente, não quero trazer aqui os fatos, mas, assim, ele passou a vida inteira sendo beneficiado, de alguma forma, pelo sistema e passando impunemente. Então, talvez seja... O risco da anistia. Talvez por isso... Que incentiva o pecador, né? Talvez por isso, porque, assim, aquela fala, quando ele diz você não merece ser estuprada a uma parlamentar, isso me dói como mulher, me dói como advogada, me dói em todos os aspectos. Atentou contra o próprio Exército, a quem ele se dizia servir na época. Aquela manifestação contra a então deputada federal Maria do Rosário foi inaceitável. Como mulher, claro. Isso a doutora Clara diz muito bem, a condição de mulher, isso é uma ofensa especial. Tá? A condição de humano também, isso me ofende. Tá? O que Bolsonaro... Como a comissão de ética não funcionou, e devia ter funcionado à época para caçar o mandato, resultou. Isso. O dia da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi que Bolsonaro fez um crime na frente de todo mundo. Todo mundo? Sim. Ou seja, ao elogiar alguém Que torturou. comprovadamente praticante do crime imprescritível de tortura e fez uma homenagem naquele sentido. Bolsonaro devia ter sido ali também Responsabilizado. Não. Ele estava fazendo uma apologia. No caso... Foram muitos, né? Foram muitos. No caso da deputada Maria Rosário, se a comissão de ética tivesse agido para os fins para os quais ela existe, ele teria sido cassado. E uma vez cassado, naquela época, o seu mandato, ele não teria sido candidato a presidente, porque teria perdido os seus direitos políticos. Olha, para reforçar o que você disse, olha o risco de se perdoar o pecador, nesse caso aqui, né? Porque você está incentivando. Ele só se sentiu cada vez mais encorajado, né, a fazer tudo o que ele fez. Nós já estamos nos encaminhando para os últimos 15 minutos da discussão. Eu não poderia deixar de colocar aqui na mesa, se vocês têm mais alguma coisa sobre esse fato, fiquem à vontade, senão eu queria colocar Carla Zambelli aqui, nessa discussão final. Agora, na lista vermelha de procurados pela Interpol, com todos os seus bens bloqueados, enfim, prometendo que vai se entregar, mas vai fazer um apelo ao presidente da Câmara, o apelo, claro, para também ser anistiada, né, de tudo que cometeu. Está processada para cumprir regime fechado, inclusive, uma vez sendo presa. Eu queria colocar qual é, assim, na visão de vocês, e aqui eu peço a doutora Clara para abordar sobre o aspecto constitucional aqui, doutor Martônio. Qual é o desdobramento a partir de agora? Porque há um questionamento sobre o pedido de extradição, né, que está posto. Ela tem cidadania italiana, ainda não se sabe se ela vai para a Itália, como prometeram aí, para pedir esse asilo político. Enfim, quais são os caminhos aí que a gente pode vislumbrar
em relação a Carla Zambelli? Arnaldo, do ponto de vista constitucional, o Brasil não tem a competência, a possibilidade para dizer quem é italiano. O Brasil diz quem é brasileiro. A Itália também não tem competência para dizer quem é brasileiro. A Itália diz quem são aqueles detentores da cidadania italiana. Ela é detentora da cidadania italiana. Não há dúvida disso. Tá? E, ao que parece, a cidadania italiana dela teria sido conseguida anteriormente a essa imputação de crimes. Portanto, nesse primeiro momento, do ponto de vista do direito constitucional brasileiro, italiano e do direito internacional, ela estaria assegurada. Ocorre que a Itália tem precedentes. A Itália tem acordo de extradição com o Brasil. E a Itália tem precedentes, como foi o que aconteceu recentemente, né, com um general líbio. Os vínculos da Itália com a Líbia remontam antes do fascismo, inclusive, no final do século XIX, começo do século XX. E, recentemente, houve essa extradição para a Líbia de um líbio que era detentor da cidadania italiana. A extradição, ela tem o seu requisito formal. Um país, no caso, a República Federativa do Brasil, se dirige à República Italiana, que aciona seu poder judiciário para deferir ou dizer se aquela extradição é possível ou não. E aí o judiciário italiano decide. E a decisão é do governante. Na Itália, nós temos um governante da extrema-direita, claramente fascista. Ela irá proteger, a pergunta que nós fazemos, ela irá proteger ou não Carla Zambelli? Giorgia Meloni comprará esse desgaste porque ela vive, a primeira-ministra italiana, o governo italiano, ela vive se justificando perante a comunidade europeia de que não é fascista, de que é civilizada, de que, enfim, cumpre os acordos, as chamadas cláusulas democráticas do Tratado de Maastricht, do Tratado de Lisboa, da União Europeia, do Tribunal de Direitos Humanos Europeu, etc., etc. Então, há uma séria dúvida, na verdade, a respeito da concessão ou não desta extradição. Eu já vi até articulistas, inclusive, alguns políticos italianos, intelectuais italianos, apostando que Carla Zambelli será, sim, extraditada. Né? Nós temos que ver os primeiros movimentos iniciais, né, eu digo, dessa formalização desse pedido, para imaginar na possibilidade da extradição. Eu não descartaria que o Estado italiano extradite Carla Zambelli. Professora Clara, qual é a sua visão, a sua percepção, seu entendimento sobre essa Eu queria fazer uma ponderação. Eu possuo, né, a dupla cidadania, eu sou ítalo-brasileira, né? Tenho muito orgulho de ser do interior dos Inhamuns, mas os meus antenatos vieram lá do sul da Itália, né, tentando escapar da fome, vieram parar no Ceará. E essa fala do professor Martônio me remete um pouco até o que a gente conversou num primeiro programa sobre a questão das eleições, sobre a questão que conversamos, inclusive, sobre os cordões sanitários, né, que são lá colocados, onde os candidatos de extrema-direita que questionam, né, as instituições e o Estado Democrático de Direito não têm acesso aos benefícios eleitorais, então não tem direito à televisão, não tem direito ao recurso público para o financiamento da campanha, por exatamente questionarem. E, dito isso, durante o processo eleitoral, a Angela Meloni se demonstrou, né, reforçar esse processo. Durante a sua gestão tem se reforçado. Acredito que sim, haverá um desgaste muito grande, uma recusa em relação a isso internacional. Então, eu acredito que atrapalharia. A Itália passa por momentos sociais e econômicos difíceis, né? Recentemente estive com o professor Luiz de Ferraioli e ele falava sobre a importância de pensarmos, né, nessa polarização
que existe hoje, de quem não é meu amigo é meu inimigo e que está sendo muito bem utilizada pela extrema-direita, e de pensarmos numa Constituição para a Terra. Eu fiz uma pequena digressão aqui. Sim, mas muito bem. Para falar, fundamentou bem. Para falar da preocupação mundial em relação à questão política e que nós temos que pensar na Terra como um planeta que não pode ser dissociado. A gente não está falando de tirar a autonomia dos países, mas que a gente precisa pensá-lo, né, de forma integral, porque o que acontece na Itália repercute no Brasil, e hoje a gente tem relações econômicas muito fortes, né? Então, eu acredito que não reconhecer essa condenação e, eventualmente, um pedido de extradição não ser atendido, isso vai causar um desgaste muito grande para o governo italiano. Se bem que essa... Pois não. Não. Eu concordo inteiramente com o que a Clara disse e, principalmente, diante do momento político que Giorgia Meloni vive. Ou seja, ela é cobrada pela própria comunidade europeia pelas suas posições. O ano passado teve aquela saudação fascista dos aliados dela. Uhum. A aliança dela é uma aliança com partidos fascistas, os Irmãos da Itália, a Liga Norte, na verdade, de Matteo Salvini, enfim, de todos esses políticos italianos. Então, ela é muito pressionada. Eu acho que ela terá que enfrentar esse desgaste internamente. A Itália é um país, um dos berços da cultura ocidental, claro, não, principalmente com toda a sua tradição cultural, intelectual, artística, né, tudo isso. Então, a Itália tem desempenha um papel importante na formação e na consolidação da comunidade europeia. Então, ela tem essa preocupação interna do sistema de justiça italiano, mas ela tem, sobretudo, uma cobrança muito forte da comunidade europeia. Porque a Giorgia Meloni tem ambições, ou seja, tem ambições de articulação com outras figuras da extrema-direita europeia, com André Ventura, com o Pedro Abascal do Vox, com a própria Marine Le Pen da França e com a própria, claro, com as pessoas da Alternativa para a Alemanha, a Björn Böcke, todas essas figuras. Então, eles têm uma intenção muito forte de passar para a população, para as suas populações respectivas e para a população europeia, de que eles garantem Estado democrático de direito. Tá? Do outro lado, você tem outros governos que são de direita, mas não são de extrema-direita. Então, sim, eu acho que haverá um grande desgaste para o governo de Giorgia Meloni e arriscaria dizer que a extradição poderá... A chance que eu vejo atualmente é de que a extradição seja concedida. Até porque, o que consta, a Zambelli está isolada. Né? O que é típico do bolsonarismo. Né? O Brasil aqui, quer dizer, o lado bolsonarista brasileiro não fez qualquer manifestação, qualquer movimentação em favor dela, de apoio dela. Quer dizer, a negação de um pedido de extradição também eu acho que se fundamenta muito, é bem ancorado no interesse que o país que pede a extradição tem por aquela personalidade e pelas razões. Nesse caso aí, tudo está contra ela. Né? Não vejo nenhuma... você vê alguma coisa? Não vejo, até porque os atos foram muito graves, né? Então, assim, para quem nos assiste, e talvez não tenha se inteirado, mas, assim, houve uma invasão, né? Houve uma contratação de uma pessoa para invadir um sistema, forjar, adulterar, ou seja... decretar a prisão de um ministro, imagina. Falsificar um documento... Né? Isso não é fato, isso não é evidência. Né? Isso não é evidência, né? De prova, engraçado. E assim, sem falar naquele vídeo que assim, gera uma angústia na gente, ela impunha com a arma, né, correndo atrás de um cidadão sem qualquer justificativa. Né? Então, aquilo mostra o despreparo, mostra a falta de cuidado com a população. Na sua fala, doutora Clara, a senhora menciona a questão do respeito à autonomia política, constitucional dos países. Eu me permito aqui só fazer uma observação, se bem que isso também está relativizado, né? Atualmente,
o que não falta é esse desrespeito completamente a essa autonomia constitucional dos seus países. Basta ver as duas guerras aí, né? Israel na faixa de Gaza com os palestinos, um Estado perfeitamente constituído, Putin, quer dizer, Rússia sobre a Ucrânia, outro caso também de desprezo total a essa autonomia. Nós temos assistido um genocídio, né, na Palestina. Então, na verdade, gente tem... Agora mesmo, dentro dos Estados Unidos, você viu o Trump jogou todas as forças nacionais na Califórnia e está ameaçando prender o governador da Califórnia, quer dizer, que é uma coisa inusitada, porque... Inacreditável. Né? Negócio, as tropas estão lá na rua. O ministro da Saúde, né, equivalente que é o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., não? Há 15 dias atrás, isso é algo, né, que a gente pensa que não ia acontecer novamente, mas acontece. Ele desautorizou a publicação de artigos científicos em periódicos que são desde o século XIX, como The Lancet, o Jornal de Saúde New England e o famosíssimo, né, jornal da Associação Médica Americana. Ou seja, isso é inacreditável. A ciência americana não precisa dizer do protagonismo, a ciência médica americana, da pesquisa, tudo isso que isso faz é que esses jornais publicam. E não bastasse isso, antes de ontem ele exonerou as 17 figuras de grandes cientistas do Comitê de Política de Vacina Nacional. Não, quer dizer, a decisão em relação à Universidade de Harvard, de não aceitar os alunos, de expulsar... que é isso? Fora isso. Né? Eu estive nos Estados Unidos recentemente, estava no dia dessa decisão de Harvard e apareceu um professor, Weiss Kopf, que é bastante conhecido, que é um grande epidemiologista, que tem uma equipe de mais de 200 pessoas e com financiamento público, inclusive, para dar dinheiro para as indústrias americanas. Porque eles fazem o que a gente devia fazer. Ou seja, a universidade, o governo financia a pesquisa na universidade, a universidade passa a tecnologia para a indústria americana, que vai ganhar dinheiro com isso, com aquilo. Perfeito. O importante é que a ciência chegue no soberania econômica nacional. E o cientista... porque Donald Trump disse que não, a gente paga esse financiamento, daqui a 2 meses faz outra equipe. O cientista riu, o que qualquer pessoa faria, olha, para ele fazer outra equipe, ele vai precisar de 30 anos. Porque eu estou há 30 anos com a minha equipe trabalhando nisso. Então, é algo inacreditável. E a gente tem visto que estão todos estão correndo para os Estados Unidos, né? A gente já teve o deputado Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, Carla Zambelli está nos Estados Unidos. Então, assim, interessante. Não por acaso está nos Estados Unidos. Não por acaso. Agora, da Universidade de Yale, há uns 15 dias atrás, 3 grandes pesquisadores de renome, inclusive a Mary Davis e o marido dela, saíram da Universidade de Yale. Óbvio, a Universidade de Toronto e de Ottawa abriram as portas. As portas para lá. 3 grandes intelectuais sobre o estudo do fascismo. Bom, a gente está chegando já para o último minuto do programa. Eu queria mais uma vez informar a você que a CAGES está pavimentando e substituindo redes de distribuição de adutoras no município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. A iniciativa tem como foco a melhoria da qualidade dos serviços prestados àquela população, a segurança da pressão da água que chega, enfim, às nossas casas, no caso, as casas lá dos cidadãos lá de Maranguape, e evitando também o desperdício, que quando acontece o rompimento, se perde muita água e não se pode hoje. Então, essa é mais uma informação que eu passo aqui para você, assinante. Agradecendo, doutora Clara, aqui, a sua participação. Não, eu é que tenho que agradecer, porque muito aprendi, né? E é sempre um grandioso prazer estar na companhia e no programa. Agradeço o convite. Martônio, muitíssimo obrigado. Martônio é eu não diria um velho, que não é, mas assim, é um antigo participante dessas discussões que eu sempre tive, né, na televisão, na imprensa e tal, um quadro de muita qualidade como você e que sempre está disposto a colaborar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Arnaldo, pela presença preciosa da doutora
clara e dizer o seguinte: nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. E eu quero só dizer uma coisa, que eu tenho aprendido a dizer a minha idade. Eu não sou tão mais jovem, não. Já tenho 46 anos. E Churchill dizia que uma mulher que é capaz de revelar a idade, ela é muito perigosa. Então, eu quero... idade do meu filho mais velho. Portanto... Muito obrigada. Com essas colocações, a gente finaliza mais esse episódio do podcast Observatório, onde tentamos aqui observar pelos vários ângulos esses episódios todos, que constam da pauta da ordem mundial, hoje, não só do Brasil. Pedindo a você que se inscreva em nosso canal, dê o seu like, clique naquele sininho que tem lá para poder você receber as notificações, porque nós aqui nos esmeramos muito, nos esforçamos muito para levar para você uma informação de qualidade, uma discussão como essa que a gente acabou de fazer, com muita responsabilidade. Portanto, se você puder recepcionar e valorizar, essa é para a cidadania brasileira. Muito obrigado, até o próximo.